Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller. No episódio de hoje, Não Incentive Comportamento Ético. Título original: Don't Incentivize Ethical Behavior, escrito originalmente por Zedek Seal no seu blog intitulado Zedek Seal's Writing Hour, em fevereiro de 2024. Seguindo o projeto de resgatar ideias úteis do Twitter, aqui vai outra opinião minha controversa e requentada. Ser bom em troca de uma recompensa não é ser bom, é só uma jogada otimizada. Essa frase é do Luke Gearing e da sua excelente postagem Against Incentive, contra o incentivo em português, a qual eu estava reagindo. A intenção do meu fio era basicamente mostrar uma grande concordância com um dos pontos levantados por Luke. Postei isso em 2021 e o estendi em 2023 quando Sidney Icarus colocou uma pergunta lá. Então, são dois fios. Aqui estão eles, devidamente paragrafados e exprimidos mais claramente, eu espero. Não incentive comportamentos éticos. Esse é o meu maior problema em recompensar mecanicamente a jogabilidade pró-interação social. A escolha ética de um personagem se torna mercenária. Ser bom em troca de uma recompensa não é ser bom, é só uma jogada otimizada. Nota: It's just optimal play no original. A expressão optimal play é utilizada aqui no sentido de a melhor jogada ou a jogada certa. Tenha em mente que eu não estou dizendo que jogabilidade pró-interação social não deve gerar recompensa para os jogadores. Toda decisão deve gerar consequências para a ficção. Ter essas consequências transformadas em algo diegético serve ao ideal de representar um mundo vivo. Por exemplo, aldeões se sentem agradecidos. Os goblins se lembram da sua misericórdia. Panfletos aparecem citando o seu discurso revolucionário. O que eu quero dizer é que premiar boas ações com benefícios mecânicos abstratos, cupons de XP, pontos de meta-recursos, etc., é uma bosta. Agora vamos para uma diferença sutil, porém absolutamente essencial, quando se trata de representar ou explorar a ética, ou a moral, em RPGs. Digamos que você premia XP extra por poupar goblins. Seus jogadores estão tomando decisões baseadas em quanto eles valorizam a vida, a pessoalidade do goblin? Ou eles estão tomando uma decisão baseada no quanto eles querem XP? Nota: Personhood of the Goblin no original. Em diálogo com teorias decoloniais e pós-humanistas, o autor evita aqui usar o termo humanidade. Digamos que você declare: se você ajudar os aldeões, o grupo recebe um modificador de atitude +1 nessa vila. Seus jogadores estão ajudando a comunidade porque é a coisa certa a se fazer, ou eles estão fazendo uma jogada otimizada para receber um efeito +1? XP como moeda corrente. O XP é o exemplo máximo de incentivo em RPGs de mesa. Isso começou com o XP por ouro do D&D e nunca mais se afastou dessa lógica. XP ainda é uma moeda corrente. Fez as coisas que o mestre ou o criador do jogo queria que você fizesse, receba o pagamento. Os jogadores usam XP para comprar ferramentas mecânicas melhores, níveis, perícias, habilidades, que eles podem então utilizar como formas de melhor obter XP para si. Como utilizar o ouro que você roubou dos goblins para comprar uma espada, para que então você possa agora roubar orcs. Eu realmente acredito que tais sistemas têm seu valor. Eles são modelos que iluminam os impulsos que alimentam os comportamentos amorais ou antiéticos. Ganho material é o impulso da tomada de terra e do colonialismo. Barões madeireiros e impérios de fato ficam mais ricos e mais privilegiados como recompensa por suas ações terríveis. Se você quer trazer uma escolha ética para o jogo, congruente com os nossos dilemas da vida real, pode ser uma boa ideia perguntar o seguinte: Ei, se você matar o Goblin, você pode pegar o tesouro dele, e você vai ficar mais rico. Não há recompensas em salvar suas vidas, a não ser o agradecimento deles. O que é uma outra forma de perguntar o seguinte: o seu compromisso com o ideal de preservar a vida
supera a garantia de incentivos materiais por tirar uma vida? A escolha ética é uma escolha difícil, precisamente porque envolve, como muitas vezes acontece na vida real, sacrificar o crescimento e o ganho pessoal. Distribuir uma recompensa em XP por fazer a coisa certa torna a decisão ética algo irrelevante. Eu, como jogador, estou fazendo uma escolha mecanicamente otimizada, mas meu personagem está fazendo uma escolha ética. Essa é uma saída fácil. É querer ter o melhor dos dois mundos. É a cortina de fumaça fictícia da empatia, encobrindo uma decisão calculada visando gerar lucro. Sidney Icarus me fez uma pergunta que eu cito aqui agora. Aqueles que seguem suas crenças no bom comportamento não se sentem recompensados e então se sentem punidos. E esse sentimento não é bom. É uma experiência desagradável jogar um jogo no qual os jogadores justos estão em farrapos e os mercenários malditos têm coroas e cetros. Então, qual é a oportunidade de design? Como garantimos que fazer a coisa certa seja prazerosa sem torná-la mercenária? Ou, como na realidade, reconhecemos que ações éticas são valiosas apenas intrínseca e filosoficamente? Eu não tenho ideia de como conciliar isso. Amigos como propriedade. Jogos modernos tentam resolver o problema dos jogadores justos em trapos de formas variadas. A virtude não pode te trazer tesouro ou XP, mas pode te dar o seguinte: espaços de contatos ou aliados que você pode preencher, medidores de relacionamento que você pode ver subindo, pontos de favor que você pode cobrar mais tarde, etc. Será que esses incentivos mecânicos são tão diferentes de XP e tesouros no fim das contas? Seus relacionamentos com seres que supostamente estão vivos são transformados em habilidades para o seu jogador. Perícias que você pode aprender, poderes que você pode acionar de forma confiável. Aumente seu valor de relacionamento com a tribo Orc até que poder chamá-los como reforços se torne uma habilidade ativável uma vez por mês. Relacionamentos se tornam contratos. Consideração se torna dívida. Coloque seus amigos em um espaço de aliados para que eles se tornem uma ferramenta. Se isso é o que você quer que o seu jogo se torne, tudo bem. Como dito anteriormente, jogos nos dizem coisas poderosas quando elas retratam as engrenagens do lucro e da propriedade. Mas eu, pessoalmente, acho que criadores de jogos não deveriam criar relações patrão-empregado e disfarçá-las como instâncias de auxílio mútuo. Amigos como amigos. Nas campanhas OSR das quais eu participo, eu quase sempre esqueço de anotar o dinheiro, o que geralmente é bem importante nesses jogos, já que eles seguem a grande tradição de ouro por XP. Em ambos os jogos, meus personagens ainda são merdinhas de nível 1, apesar de já terem se passado meses. Eu estou me divertindo demais ainda assim. Meus mestres, por estarem mestrando mundos orgânicos, reativos, tornam um jogo recompensador para mim. NPCs ou geografias se lembram das ações passadas do grupo e reagem de acordo com elas. Eu recebi guelras de um espírito do rio depois de rezar repetidas vezes. Eu fiz amizade com uma vila de monstros, onde agora moramos. Eu negociei com uma bruxa que domina uma floresta, que agora podemos atravessar. Eu recebi uma bênção através do toque de um espírito da madeira, depois de responder ao seu chamado. Eu não posso contar com a presença do espírito da madeira. Ele é um personagem em um mundo, e não um poder que eu controlo. Chamar o espírito da madeira pode se tornar toda uma aventura à parte. Poucas dessas coisas estão codificadas nos meus atributos, habilidades ou lista de equipamentos. Em sua maioria, eles estão praticamente todos em outras anotações. Crescimento diegético. Mudança narrativa que gera mais jogo. Essa é a oportunidade de design para mim. Como nós modificamos a cultura de jogo do RPG de mesa, de tal forma que outras anotações se infiltrem em nossos jogos, sendo tão divertidas quanto as partes sistematizadas. Que tipo de ferramentas de orientações nós devemos fornecer? O que devemos dizer em nossas sessões de dicas de jogo? Uma observação sobre confiança. A razão pela qual é tão difícil de imaginar o jogo para além de estruturas de incentivo convencionais tem muito a ver com confiança. Cito Sidney de novo. Um dos principais problemas é a mesa de baixa confiança. Eu não estou criando apenas para mim mesmo, mas para uma audiência, para um produto.
O quanto eu posso cobrar dos compradores e de seus amigos para co-criarem essa parte comigo? Nerds amam números e coisas que nós podemos escrever em nossos inventários ou espaços porque elas são coisas garantidas. Aprendemos a temer o arbítrio do mestre e a escolha do jogador, traumatizados de vez com mestres problemáticos ou aqueles caras chatos. A razão pela qual a pobreza na hipótese de Sidney, jogadores justos em farrapos, soa tão mal é porque, na verdade, ela representa um risco na mesa de jogo. Se você não utilizar as mecânicas elegidas pelo seu conjunto de regras, o XP e a engrenagem para fazer mais coisas de jogo, você está se arriscando a gradualmente ser excluído do jogo. Você não tem nenhuma garantia de que seus caros jogadores vão abrir espaço para você, serem atenciosos, trabalharem juntos para representar um mundo vivo onde NPCs reajam de formas significativas, de maneiras que serão divertidas e gratificantes para todos que estiverem jogando. Você está abrindo mão da garantia de relevância mecânica pela possibilidade de interações divertidas e jogo social divertido. A mesa de baixa confiança é um comportamento adquirido, o código morto da cultura gamer e do trauma. Quando eu jogo com gente recém-chegada aos RPGs de mesa, elas tendem a ser boas jogadoras e atenciosas. Eu acho que há evidências anedóticas o suficiente vinda de pessoas jogando com crianças de escola, novatos, etc., para sugerir que minha experiência não é única. Se a mesa de baixa confiança é de fato um comportamento adquirido, isso pode ser desaprendido. Que convenções de regras, agora já parte do mainstream do hobby, foram o resultado de designers desenhando defensivamente, fazendo shadowboxing contra jogadores terríveis e o espectro da injustiça? Como podemos desdesenhar tais convenções? A falta de confiança é um problema que nós temos que abordar na cultura de jogo e não nos conjuntos de regras. Você não pode cozinhar um prato tão bom que force as pessoas a terem bons modos à mesa. Isso aqui já está ficando muito longo. Eu vou então terminar com uma observação. Jogos de elfo não são praxis. Nota: praxis é um conceito importante para a teoria marxista. Tem a ver com a aplicação prática de uma teoria, ou seja, uma ação consciente a fim de modificar o mundo através de um conjunto de ações que se pretendem efetivas e duradouras. Mas será que esse dilema específico no microcosmo dos nossos jogos de elfos bobos não se espelha, enfim, na ética do mundo real? Ser moral é acreditar em um mundo melhor. Ser amoral ou imoral é se proteger contra a garantia de um mundo pior. Salve, salve, pessoal. Aqui é o Felipe. Aqui é o Miguel, Mick the Ant. Estamos de volta com mais um episódio. A discussão de hoje, como vocês puderam ouvir, é sobre o texto Não Incentive Comportamentos Éticos, do nosso amigo Zé Dexil, diretamente do Sudeste Asiático. Eu gosto bastante das coisas do Zé Dexil. Esse é um cara que já apareceu aqui num outro episódio, meio sendo citado. No episódio do Prismatic Wasteland, tem uma frase desse cara que aparece como um ponto importante lá no texto. Vocês devem lembrar, quem ouviu o episódio. E hoje aqui estamos com ele no destaque, falando de um teminha bem diferenciado. Mas e aí, Miguel, o que você achou do texto? Cara, achei um texto maneiro, um texto de aspas forte, né? Já começa com uma aspa maneira, depois encerra também com tópicos legais, assim, e o que me chamou a atenção de todos os textos que a gente leu, assim, era essa talvez seja a maior discussão, assim, que tá linkada, pelo menos, porque se vai clicando ali expandindo os links, indo pros textos que ele cita, tu vê que tem um grande debate a respeito disso e vários pontos de vista bem diferentes. Eu acho que é meio que isso, aquele famoso texto do depende, né? Tem várias nuances aí, eu achei bem massa. Verdade, verdade. O Zé Dexil, então, a gente já começa dizendo um grande fator aí do blog dele, que é justamente, ele tem essa pegada de usar tópicos que estão surgindo no Twitter, discussões que estão surgindo no Twitter, ou que ele mesmo falou em algum lugar, seja no Discord ou nas redes sociais, e ele está expandindo no blog dele. Então, é sempre essa vibe, meio uma conversa, dando continuidade a alguma ideia. Mas então, antes de começar, como sempre, vamos falar um pouco do Zé Dexil, o autor. Zé Dexil é esse cara super jovem, é um autor da Malásia, e ele é um blogger, game designer, muito conhecido por suas aventuras, escreveu bastante coisa, escreveu cenário, aventura,
é um designer que faz muito freelance também para alguns sistemas. Mas se a gente tivesse que caracterizar ele, o estilo da escrita, o estilo de RPG que ele se encontra, a gente poderia falar que ele é um desses caras do pós-OSR. Zedek Seal, junto de algumas outras figuras mais recentes da OSR, costumam chamar essa coisa que aqui a gente chama, no geral, no grande escopo da OSR, de pós-OSR, ou seja, aquilo que está vindo depois aí dessa queda da OSR com a desativação do G+. Então, W.F. Smith, do Prismatic Wasteland, a própria Marcia B, do Traverse Fantasy, e o Zedek Seal são essas figuras que a gente associa então com essa ideia de pós-OSR, que está fazendo uma coisa que tem a ver com a OSR, mas já com tentando se distanciar de alguma forma, né? O Zedek Seal, então, ele é considerado um designer muito marcante por ter criado, ou melhor, co-criado, um cenário super famoso que se chama Thousand Islands. Centenas e centenas de ilhas, seria traduzindo para o português. E esse cenário é uma coleção de várias zines baseadas na cultura do Sudeste Asiático. Então o Zedek Seal e esse outro cara chamado Mun Kao, eles criaram esse cenário baseado na mitologia e na cultura do país deles de origem e daquela região, né, na região da Oceania, né, bem no sudeste da Ásia. Já lançaram várias zines, uma delas ficou muito famosa também, que é o Reach of the Roach God, do deus barata. E tem umas coisas muito inovadoras em questões de cenário. Não é aquele cenário padrão fantasia medieval europeia, com elfos e anões. Tem várias coisas de criaturas antropomórficas, homens barata, homens jacaré. Então, cara, se você tá a fim de jogar ou de ler alguma coisa muito fora da curva, Zedek Seal provavelmente é um autor que você tem que ficar de olho. Também para exemplificar aí o quão fora da curva ele é, outras obras dele, recentemente mesmo, ele postou isso nas redes sociais, ele lançou uma aventura que se chama To Put Away a Sword, ou, sei lá, em português seria Para Abandonar uma Espada, alguma coisa assim. E a descrição da aventura é a seguinte: em To Put Away a Sword, vocês são aldeões vivendo sob a sombra de um mecha gigantesco. Seus reatores e ogivas vazaram na água subterrânea envenenando suas cabras. O que vocês farão a respeito? O que vocês podem fazer? Então, que o próprio cenário é esse mecha caído, e ele exemplificou como ele criou esse cenário, né? Ele foi jogando uns brinquedos na mesa, e a partir dessa coisa, de uma geração meio aleatória ali no físico, ele começou a montar um mapa, as partes desse robô, né? Ele tinha tipo um brinquedo que era um robozinho, aí ele foi botando as partes, assim, mais ou menos, e criou um mapa ali em cima. Pô, maneiro. E eu gosto muito do estilo dele de escrever, agora já falando um pouco mais do blog dele em si, porque ele é esse cara meio bota o dedo na ferida, né? No próprio citação que a gente trouxe lá no episódio do Prismatic Wasteland, ele fala, né? É para ficar desconfortável mesmo, porque são coisas que não são fáceis de resolver. Aquela coisa, né? De descer a letra mesmo. E eu gosto muito desse estilo. Bem, então, agora, entrando nas próprias minúcias do texto, a gente entra no tema geral, que é não incentive comportamentos éticos. Esse é um bom episódio para a gente falar dessa abordagem sobre o comportamento dos personagens dentro do jogo e como que o mestre ou o design do jogo influencia em que tipo de ação você está esperando dos jogadores. No outro episódio de Tomos, a gente falou uma coisa que esse texto vem muito na contramão, na verdade. Ele está fazendo um contraponto a uma coisa que a gente falou no episódio, que foi dar reforço positivo para aquilo que você quer que seja aplicado no jogo. Você lembra disso, né, Miguel? Lembro sim, cara. E é fato. É fato. É o quanto isso vai impactar na gameplay. E eu achei uma reflexão bem maneira, cara. Na hora que eu peguei o texto pra ler, não esperava o rumo que ia tomar, sabe? Acho que faz parte de qualquer movimento que é pós alguma coisa, né? Tipo, pós-movimento. Que começa a questionar e preencher lacunas, né? Então, achei bem maneiro esse viés de questionar o quanto um reforço positivo pode influenciar na forma que a gente joga, né? E será que é isso que a gente quer? É meio que essa provocação, né? Exatamente, cara. A provocação define bem, né? Porque, de novo, não é um autor que está preocupado em te dar uma resposta fixa, mas abrir o leque de opções e fazer você refletir. Eu acho esse tipo de texto muito bom, na verdade. Porque, justamente, a gente vai ficar aqui discutindo e ver se a gente muda de ideia, se faz algum sentido isso que ele está falando. Se a gente discorda, a gente vai ler o texto para pensar, não, ele tem bons pontos, mas ainda assim, né? Então, o texto, ele começa com uma citação muito incrível. Ele tirou, então, desse texto do Luke Gearing,
que diz assim a citação: ser bom em troca de recompensa não é ser bom, é uma jogada otimizada. Quando a gente pensa nessa citação no ponto de vista da filosofia, por exemplo, a gente vê que faz muito sentido, na verdade. E é muito curioso como o texto vai trabalhar isso, então, essa perspectiva moral, ética, dentro do RPG, e de uma forma, pelo menos pra mim, não sei o que você achou, Miguel, mas pelo menos pra mim, com uma discussão que não sai muito do jogo, na verdade. Ele tá falando de várias coisas que são externas do jogo, mas o tempo inteiro ele tá pensando em game design, ele tá pensando como aquilo vai afetar o jogo, e não é uma discussão que usa um trampolim pra sair e falar de outras coisas. Ele tá falando de jogo o tempo inteiro, né? Não, perfeito, cara. Pô, tanto concordo contigo nesse ponto do texto dele ser escrito de uma forma maneira. Não tá nada conclusivo ali, não tem nenhum grande rodeio, é simplesmente reflexões, provocações e meio que construídas junto de um grande bate-papo, né? Tu sente que tá rolando alguma coisa maior, além do texto. E justamente, cara, ele toda hora ele volta onde que tá a oportunidade de game design, né? Tem até um ponto que ele deixa bem explícito isso no texto. E, pô, isso eu achei muito maneiro. Tu questiona algo que já tá, tipo, estabelecido, tu propõe novas formas e, ó, com essa proposição, surgem esses gatilhos aqui que eu acho que é o que a gente tem que explorar, sabe? Então, eu achei muito... E a forma que ele encerra também, o último tópico ali que a gente vai acabar entrando depois, é uma boa forma de amarrar tudo isso, sabe? Sobre cultura de jogo e mecânicas, conjunto de regras, né? Que também, muitas vezes, uma discussão acaba misturando tudo, né? Que a gente vê por aí. Uhum. E aí, então, dando início à discussão com esse tema do se vale a pena dar recompensas para o jogador por um bom comportamento, seja ele qual for, a gente volta aqui nessa ideia inicial, que eu acho que é importante a gente definir, de o que é ser bom, né? O que é ser ético, que é mais ou menos isso que está tratando o texto. O que é comportamento ético? Ético tem a ver com as nossas decisões e o que elas afetam as pessoas ao nosso redor, né? Então, lá na filosofia moral do Kant, Immanuel Kant, esse filósofo alemão lá do século XVIII, muito associado ao iluminismo, esclarecimento, ele fala uma frase que eu acho que tem muito, muito, muito a ver com essa frase do Luke Gearing que ele traz aqui. O Luke Gearing fala, né? Ser bom em troca de recompensa não é ser bom, é uma jogada otimizada. E aí tem uma frase lá do Kant que ele fala que usar as pessoas como um meio para atingir um fim é sempre uma ação ruim, porque você está manipulando essas pessoas que deveriam ser o fim da sua ação, não o meio, né? É uma coisa que a gente pode até contrastar aí com uma visão mais difundida na cultura pop, que é o do Maquiavel, né? Maquiavel é esse autor que está muito associado quando a gente pensa em intriga política, né? Tipo um Game of Thrones da vida, que é os fins justificam os meios. Então você pode manipular as pessoas, você pode tratar as pessoas mal e tal. E o Kant, então, ele está falando que você não pode fazer isso com as pessoas, manipular as pessoas para que elas façam bem. Por quê? Uma boa ação, segundo Kant, é uma ação que você faz o bem sem pensar na consequência daquela ação e sem ser levado a ela de uma forma manipulada. Ou seja, ele está falando que uma boa ação, uma ação ética, é uma ação desinteressada. Que você nunca faz uma ação boa para ganhar algo em troca, sem o benefício próprio, então, né? Seja para você, um benefício para você, ou para sua comunidade, ou para as pessoas que estão à sua volta. Então, isso é muito legal para pensar o jogo, na verdade. Porque se você está pensando em dar XP para um jogador fazer uma boa ação, já cai aqui com essa noção do Kant do que é uma boa ação. Porque se você está fazendo uma boa ação para ganhar XP, não é uma boa ação, né? Você está fazendo para ser a jogada otimizada. Você não está interpretando o seu personagem no final das contas, né? É um pouco isso. E quando eu comecei a ler o texto ali, já foi me trazendo algumas lembranças assim, de coisas de filosofia. Eu já te mandei mensagem ali no Felipe. Falei, caraca, vai ser aula de filosofia esse papo, porque, real, era um texto que facilmente poderia ter perdido a mão e ido pra muitos caminhos maiores além do jogo, né? Ele se conteve bem. Mas dentro disso que tu falou, até o Luke, ele tem a citação, ela é composta de um trecho um pouco maior, que é justamente isso, o que é ser bom, né? No Luke lá ele cita que atos de sacrifício e bondade em oposição à facilidade, então, tipo, quando escolhidos ativamente, né, apesar da perda potencial, são o que marca sendo bom. Então, quando o jogador escolhe fazer algo, mesmo ele tendo clareza do que ele vai estar perdendo, é o que marca pro Luke essa atitude como sendo boa. Então, cabe também dentro dessa reflexão, né? Do o que é ser bom no sentido de jogo mesmo, né? Tá, e como é que a gente não faz esse estímulo ser fake, né? Através do incentivo. Ah, salva tal pessoa pra te ganhar tal coisa. E porque tu sabe que isso tá atrelado mecanicamente a algo. Mas tu deixar claro assim, ó, tu salvar essa pessoa, tu vai abrir mão dele, tu vai se colocar em risco. E aí o player ainda assim decidir isso por vontade própria, né? Sim, e aí você usou uma palavra-chave, acho, pra gente aqui, que é decidir, né? Exato.
Acho que por isso que faz muito sentido pensar na filosofia da moral ou a ética, quando a gente está falando de jogo, quando a gente está falando de decisão, porque a gente está falando de um termo muito caro para o jogo de RPG, que é a tal agência, né? A agência do jogador, a escolha do jogador, decisão do jogador. E aí isso tem a ver com uma outra palavra muito importante, que está 100% ligada à agência, que é a autonomia. E, de novo, voltando na moral kantiana para ajudar a gente a pensar, o Kant falava, né, que a autonomia vem do grego autonomos, nomos é lei. Então, uma lei que você cria, né? Autonomia, minha lei. Você está decidindo a partir das suas decisões. Então, tem a ver com agência. E aí ele até contrasta lá com uma outra palavra, que é a heteronomia. A heteronomia, se a auto é a sua lei, a heteronomia é a lei de outro, a lei de um terceiro, de uma outra pessoa. Então, ele está falando, né, desse ponto de vista do iluminismo, né, dessa coisa do humanismo, o homem no centro do conhecimento, da formação da sua própria pessoa. E aí tem outra frase dele super famosa, que vale muito aqui pra gente também, que ele fala, né, que o esclarecimento, ou o iluminismo, né, enfim, essa iluminação, essa autonomia, então tem a ver com a saída do ser humano da sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Ou seja, né, você, para ser um indivíduo autônomo e ter a sua própria agência, você tem que sair da sua menoridade. O que essa metáfora está dizendo? Que você não pode deixar alguém que você acha que é melhor que você escolher por você. Você não pode ser menor de idade. Porque a menor de idade é essa pessoa, né? Que não tem direito à plena decisão, tá abrindo mão da sua vida e decisões importantes da sua vida para uma outra pessoa, que é o seu tutor, que é o seu pai, sua mãe, alguma coisa assim, né? Então, olha como isso tem a ver com o jogo, né? Porque, paradoxalmente, quando você está premiando alguém por uma ação qualquer dentro do jogo, você está, na verdade, tirando a agência, né? Você está guiando aquela ação para algum lugar, então você não tem mais autonomia, não tem mais agência, porque você já está sendo levado para lá mecanicamente, através das mecânicas do jogo. Muito curioso isso, né, cara? É uma tipo de coisa que não tinha pensado. E esse texto, pô, incrível. Coloca de uma forma bem legal, né? É, cara, é muito maneiro, tipo, porque às vezes a gente não percebe o impacto que tem o fato do tu colocar, beleza, a quantidade de ouro que vocês acumularem é a quantidade de XP que vocês vão receber. E a gente tem noção de progressão, mas não do quanto aquilo vai influenciar em decisão, em experiência como um todo, né? E até eu não vou saber se tá certinho, porque tava no meio de um monte de texto desses comentários, né, dentro desse grande tópico, mas que alguém trouxe justamente isso, que tipo, se tratando de game design, o que a gente quer é isso, a gente pré-estabelece uma mecânica para fazer com que as pessoas que vão jogar ali dentro se comportem de uma determinada forma, porque é uma proposta de jogo. Só que quando tu vai para um ambiente de RPG e tu expande isso, tu acaba roubando a agência que poderia, tipo, talvez a mecânica não fosse necessária, né? Uhum. Então tu acaba travando para as coisas acontecerem de uma forma pré-definida e tu mata uma grande parte do RPG, né? Que é a coisa emergente, que é a decisão do jogador, enfim. Então tem uma certa nuance aí de game design como um todo, mas no RPG se comporta de uma forma um pouco diferente, né? Isso me lembra, inclusive, de como jogos fora do RPG tratam um pouco essa dinâmica de decisão, boas ações, más ações, que ficou muito famoso, por exemplo, no jogo de videogame Fallout, né? O sistema de karma. Em Fallout 3, por exemplo, uma ação boa recebe um avisozinho de um bonequinho no canto da sua tela que fala: você fez uma boa ação. E aparece o bonequinho lá do Fallout com uma auréola de um anjinho na cabeça. Quando você faz uma coisa ruim, aparece, você perdeu o karma, e aparece o mesmo bonequinho com um chifrinho, assim. E aí tem jogos que fazem, inclusive, mais explícito e, na minha opinião, pior, né? Por exemplo, Dragon Age 2 ou Mass Effect, você tem aquelas opções de diálogo em que você tá falando com o NPC, você tem lá o que você pode falar pro NPC, e aí ao invés de ser simplesmente uma frase que você pode escolher e ler ali a frase que tem mais a ver com o seu personagem responder, ela já vem marcada de alguma forma. Uma frase em amarelo, uma frase em azul, ou com um símbolo, já dizendo, essa aqui é a opção boa, essa aqui é a opção ruim, essa aqui, como tem lá no Dragon Age 2, essa aqui é a opção meio sarcástica, essa aqui é a opção mais séria. Então, esse tipo de coisa, ao invés de ajudar você a interpretar seu personagem, eu acho que ela mecaniza de uma forma que deixa meio automático a sua escolha. Tira a sua escolha, na verdade. Porque você pensa assim, meu personagem é sarcástico, como no Dragon Age 2 você pode fazer. Então, você vai ficar simplesmente clicando nas opções sarcásticas, né? Você não está, na verdade, interpretando o seu personagem, você está seguindo um modo meio railroad de jogador. Então, o roleplay ele meio que acaba, né? Ele acaba indo por água abaixo, porque você não tem, de novo, a autonomia. Você está seguindo um caminho pré-determinado, meio roteirizado, né? E aí, a gente falando de Fallout, falando de Mass Effect, a gente está falando um pouco do limite, né? Do RPG eletrônico. Porque
essas opções que você, num RPG de mesa, você falaria, você inventaria o que o seu personagem está falando. RPG eletrônico, infelizmente, ele tem que ser roteirizado, ele te dá opções de diálogos prontas, né, o que a gente chama ali de narrativa embutida do jogo eletrônico. Então, né, é um pouco mais difícil de trabalhar essas coisas de forma mais aberta, né? No RPG, a graça é essa, né? Você pode interpretar seu personagem de 1 milhão de formas diferentes. Não, total. E também, assim, se a gente for olhar pra esse aspecto do incentivo, não só da parte do comportamento bom ou mal, games que mecanizam determinado tipo de... se você explorar, você ganha experiência. Uhum. O quanto que tu mexe na dinâmica de mesa, sabe? Tipo, beleza, então cada vez que a gente chegar no lugar a gente tem que explorar, porque isso ganha XP, né? O fato do Gold, o Gold sim, envolvendo essa questão de bem e mal. Mas assim, o quanto que os incentivos, o quanto que mecânicas claras de você ganha isso se você fizer isso, mexe em dinâmica de jogo como um todo, né? Uhum. E o RPG tem a grande vantagem de ser esse ponto muito vivo, né? De coisas acontecerem. Porque a forma como o mestre vai narrar, como aquele Goblin apareceu, a situação, o contexto, influencia muito na decisão dos jogadores. E cada jogador com seu personagem diferente e ideais diferentes vão reagir de forma diferente àquela situação, né? Então, dependendo da forma com que ele for descrito, tu até comentou isso comigo esses dias ali, cara, é muito fácil a gente falar algo que seja captado de forma diferente pelos jogadores. E aí isso gera um ruído. Então, dependendo da forma que for narrado uma situação, não vai ter nem discussão, é porrada nos Goblin porque Goblin é ruim, sabe? Sim. Então não abre nem margem pra ter, assim, um comportamento bom ou ruim. Não, uma decisão, né, de vou salvar, vou poupar ou não. Não, é simplesmente, tipo, senta porrada porque Goblin é ruim e a gente já sabe disso. De novo, tem muita nuance dentro desse papo, né? Acho que isso que eu achei legal. Tipo, tem N formas de interpretar e até o rolê do incentivo, ele pode ser expandido pra mais decisões ao longo do jogo, né? O quanto que tu quer travar, o quanto que tu quer guiar a experiência dos jogadores, o quanto, sabe? Uhum. Então tem vários tópicos bem legais. Porque, tipo assim, né? Os incentivos em si, colocar incentivos no jogo, não é ruim de saída, né? Não é uma coisa ruim. Na verdade, é boa, né? Foi o que a gente falou no outro episódio. Se você quer guiar o jogo para um certo lado, premiar XP, premiar alguma coisa que ajude os jogadores a fazerem aquilo, é uma boa saída. Uhum. Mas a grande sacada do Zé Dexil aqui no texto é: será que isso vale quando a gente está querendo fazer um jogo onde as pessoas são boas pessoas, são heróis e tem que fazer o bem, né? E aí, engraçado, né? A resposta dele parece que é não, porque, segundo ele mesmo diz, né? Premiar boas ações com benefícios mecânicos abstratos é uma bosta. Fala diretamente, né? Eu acho ruim. Stinks, né? Ele usa a palavra em inglês. Isso fede. Dá XP, prêmios de qualquer outra forma parece não ser a saída pra ele. Né? Até porque pode ser que, tipo, justamente esse tópico do ser bom, né? De tu ter um grupo de heróis, principalmente tratando de OSR, a ação boa nunca é tão clara nesse quesito, né? Uhum. Cada pessoa pode interpretar de um determinado jeito aquela situação. Até um tópico ali que o Sidney Icarus faz um comentário, né? De que, é um saco ver os mercenários, né? Quem faz coisas ruins com coroas e os bonzinhos em farrapos, né? Porque é isso, tipo, a nuance de como cada jogador vai reagir é diferente. E aí um jogador que, não liga, abre baú mesmo e dane-se se tem armadilha ou não, e sai tacando porrada em todo mundo, pegando dinheiro e se a posse. Uhum. Então, tipo, pô, o elemento propriedade é importante. O jogador que focar nisso e sentar porrada e dane-se, ele vai acumular coisas, ele vai estar acabando sistematicamente sendo jogado pra frente. E o jogador que não acumula, ele acaba sendo até ejetado, assim, né? Tipo, ele é deixado de lado por causa do sistema, né? Por causa desse tipo de incentivo. Então tem esse ponto, né, de tipo, como a ação boa ainda tem nuance de como essas pessoas vão se comportar dentro da mesa. E aí ele até traz isso em alguns tópicos, né, de, às vezes eu vou ter que fazer e eu não vou me sentir bem fazendo essa ação, porque, tipo, cara, o sistema pede que eu faça, né. Uhum. Cara, sim, exatamente. E aí você já entrou no tópico que eu sabia que ia ser inevitável desse papo, que é a tendência do D&D, né? Se você é neutro bom, se você é caótico bom, se você é neutro mal. Uhum. E aí eu acho que uma outra coisa que o nosso grande amigo Kant também ajuda a gente a pensar, o Kant dizia, né, que não há uma ação sequer no mundo, nenhuma, que você possa ter certeza de que ela foi uma boa ação de verdade. Tem super a ver com isso que você falou, né? Por quê? A variedade de situações que você pode se encontrar são diversas, as variáveis no mundo são infinitas. Então você não tem como ter certeza de que você fez uma boa ação, nunca tem como ter certeza. Porque não tem como metrificar isso, né? Cada situação é uma situação. Então, vamos botar uma situação absurda, assim, né? Do tipo, você pode salvar um bebê ou 3 pessoas
qual é a ação boa nesse momento, né? Que é aquele famoso exemplo, né, do The Trolley Problem em inglês, né? Qual é a boa ação, sabe? É um negócio muito difícil de dizer. Como você bem falou, né? Ser bom para um personagem X pode ser uma coisa, para um personagem Y pode ser outra. A gente falou um pouco disso no episódio 11 dicas de como ser um jogador melhor, né? A ação boa não tem como ser metrificada. Se você metrifica, como está dizendo o Zé Dexil no texto, você está tirando um pouco da agência. Então, é muito problemático fazer esse tipo de coisa que o Fallout tenta fazer, né? Dar pontos de karma, pontos de boa ação, pontos de má ação, porque, cara, como que você vai dar ação? Inclusive, eu já tive experiência nisso, né? Porque eu sou uma pessoa que acho maneiro essa coisa das tendências do D&D, principalmente a tendência mais moderna, que são 2 eixos, né? O eixo mal e bom e eixo caótico e leal. Acho maneiro, porque é meme, né? Acho maneiro um memezinho. Tipo, o Batman é caótico, bom, sei lá o quê, né? Na verdade, o Batman seria leal, bom, né? Na minha visão, mas enfim. Uhum. Mas assim, eu já tentei jogar um jogo em que dava pontos pra isso, né? O próprio Neverwinter Nights, jogo de PC, faz um pouco isso também. Jogos de PC vão ter vários, né, que fazem isso. E, cara, sempre caia no mesmo lugar, que é o lugar que sempre cai a discussão da tendência. Que é a pessoa tretando uma com a outra na mesa e falando, não, mas isso aí não é uma boa ação. Não, pera, mas essa ação não é caótica, essa ação é neutra. Enfim, né, discutindo o que aquela ação está sendo. Porque, de novo, dizer exatamente o que é uma boa ação é muito difícil e muito variável para as pessoas e varia muito de acordo com a situação. Então, se você coloca uma mecânica no jogo... Eu tô rindo porque é isso, é impossível, não tem como. Você bota uma mecânica dessa, o jogo vai parar o tempo inteiro pra você discutir se aquilo é bom ou não. E aí aqui, inclusive, já fica uma crítica a um jogo que eu joguei bastante também, que é o Legend of the Five Rings. Outro jogo que faz isso também bastante é o Lobisomem, da White Wolf, que você tem uma página no livro que fala, essa ação aqui dá mais 2 de glória, essa aqui tira não sei quanto de honra. É a mesma coisa, só que pior, né? Porque é mais granular, é mais crunch. Tá falando, se você fizer essa ação, você perde 2 de honra. E aí, primeiro, você tem que gravar um bando de coisas, ficar aplicando na mesa, e você vai ser o advogado, o certo advogado de regras, né? Ficar vendo o que bate e o que não bate. E, de novo, né? Você tá tentando metrificar um negócio que não dá, né? Vai chegar na hora da mesa e você vai ficar discutindo. E era um inferno quando essas coisas apareciam no jogo de White Wolf, por exemplo. É, cara, e assim, eu acho que o grande lance não é nem o ponto do metrificar ou de colocar esse incentivo, é o que isso vai refletir depois, né? Porque é isso, o ponto do jogo é ele permitir que essa decisão aconteça por parte do jogador. Não é o jogo influenciar as pessoas a fazerem ações boas o tempo todo. Não, é ele permitir que pessoas que façam ações boas, né, pro jogo, coletar mais dinheiro, e as pessoas que não fazem tenham o mesmo tipo de progressão, porque não tá definido mecanicamente. Então aí beleza, entra num outro contexto, né? Tipo, tá, mas se eu não quiser matar esse pessoal pra pegar o ouro dele, ou se eu não quiser fazer tal coisa, eu posso ter minha progressão de uma outra forma, né? O grande lance é tu travar essa progressão de que, tipo, não, beleza, eu tenho que agir assim, porque mecanicamente isso vai me trazer algum tipo de benefício, né? É deixar essa agência na mão do jogador. Às vezes o ponto não é nem tanto no que vai estar metrificando, o que vai dar o pontinho, mas é o jogo contemplar mais opções para os jogadores, né? Tipo, não travar isso como a única opção ali para não acontecer o que ele fala ali, né? De que tu acaba sendo deixado de lado forçadamente por causa do jogo, né? Que ele vai te empurrar de uma forma que pessoas que estão acumulando fortuna estão crescendo e tu, por não estar acumulando, porque tu tá jogando de uma outra forma, tu tá interagindo com NPCs, tu tá fazendo outros contextos que faz sentido pro teu personagem, pro teu estilo de jogo, tu tá sendo meio que empurrado de lado, né? O próprio texto não dá uma solução muito, muito fechada, né, pra esse tipo de coisa. Até um dos pontos que eu curti foi essa provocação da perda ser mais clara do que o ganho, sabe? Tipo, às vezes, deixar claro o que tu vai estar abrindo mão, porque é isso que o Luke fala ali, né? Um ato de sacrifício e bondade em oposição à facilidade, né? Escolhido por parte do jogador. Porque é isso, tem decisões que é comum na nossa mesa aparecer. Tipo, a gente tá lutando com pessoa X, tem um NPC lá jogado, pô, o Túlio se joga e vou lá tentar salvar o NPC X. E tipo, pô, mecanicamente isso não vai influenciar em nada pra ele. Tipo, o NPC ali que tá nocauteado pode acabar morrendo, mas não tem nada que garanta pra ele que ele vai ter um benefício a respeito daquilo. Mas no jogo influencia porque ele vai entrar em uma zona de combate e se expor, abrindo mão das ações dele pra resgatar aquele NPC. O perigo tá claro, o ganho é consequência, vai surgir na mesa, sabe? Então o Túlio pôde decidir, tipo, não, meu personagem nessa situação não vai ficar batendo nesse maluco, tem uma pessoa jogada no chão e pode ser atingida de relance, sabe? Então eu já vou salvar essa pessoa. Então, pô, partiu do, tipo, teve a possibilidade do jogador fazer essa decisão, né?
Cara, é uma coisa que me deixa de novo pensando no meu jogo preferido, eu acho, de videogame, que é o Final Fantasy Tactics, em que o personagem principal lá, o Hansa Beowulf, é um desses heróis que não ganha nada sendo herói. Ele perde a família, perde os amigos, é caçado, a Inquisição vai atrás dele, a ponto dele salvar o mundo, spoilers aqui, né, para Final Fantasy Tactics, um jogo de 20 anos atrás, mas, enfim, no final ele salva o mundo, entre aspas, mas ele é apagado da história, literalmente não tá nos registros de história nada que ele fez. Ele não é mencionado por ninguém. Então a ideia lá do jogo é que tem um historiador que está tentando fazer uma arqueologia ali dessa história que foi apagada, né? Então é um pouco isso, né, que ele está falando no texto, o Zé Dexil fala, né, dessa nuance dos jogadores justos em trapos ou em farrapos, né? Que é bem bacana. Porque se você não ganha XP, se você não ganha nada mecanizado, o que você ganha, né? Aí é muito bacana no texto original que tem os desenhozinhos, né? Que acho que ele mesmo fez. Uhum. Que é um espírito do Rio falando, obrigado, amigo. E, cara, esse tipo de coisa é até meio emocionante, né? Porque é justamente um negócio que é meio piegas também, né? Mas é aquela coisa, vale mais do que ganhar XP, do que ganhar tesouro, porque é essa sensação muito doida que dá nesse tipo de jogo de RPG, que é você sentir que você fez uma boa ação, que aquilo te dá uma impressão de que aquilo é real, né? De que aquelas pessoas existem e que realmente alguma coisa boa aconteceu. Às vezes o contrário também, né? Quando você faz uma coisa que dá muito errado e acontecem coisas trágicas, o NPC que você gosta morreu, você se sente mal porque o NPC morreu. Alguém que não existe morreu no jogo fictício e você se sente mal, né? Essa é um pouco da força do RPG, né? Eu acho que um pouco disso está falando também, né? Se você não ganha nada mecânico, você ganha, na verdade, e aí de novo essa grande palavra, né? Na diegese do jogo, na narrativa do jogo acontece alguma coisa, né? Um personagem vem e fala pra você que aquilo que você fez foi legal. E, cara, isso é muito engrandecedor, né? Do ponto de vista do jogo, né? Acho isso muito bacana. Cara, porque mecanicamente tava claro que ele perderia. E não tava claro que ele ia ganhar, né? E, tipo, foi total uma decisão que surgiu ali e acabou marcando, que nem tu falou, pô, o NPC depois de vir, né, tipo, retribuir isso de alguma forma, ou só o fato dele se sentir bem por ter feito aquilo, né? Acho que esse é o importante. Esse foi o tópico legal, que ele fez os amigos como propriedade e o quanto tu... beleza, então tá. Então vamos tirar o incentivo, tipo, de ganhar item, ganhar ouro, ganhar XP, vamos trocar por amigos. Tu vai ganhar um pontinho de aliado e X. O que isso muda? Tu continua botando um incentivo e ainda talvez até mais problemático, né? De tu colocar um serviço fixo como uma amizade ali fictícia, né? Então tu tá, tipo, travando mecanicamente de novo uma interação social que podia ser espontânea, sabe? Só pra, tipo, não, beleza, aqui a gente não usa ouro, aqui a gente usa aliados, né? Acaba não mudando, mas aí, tipo, depois ele traz os exemplos dele, que foi onde eu me identifiquei muito, tipo, dos amigos como amigos, né? De que na mesa que ele joga, nas experiências que ele tem, os personagens dele geralmente são, tipo, acabam não upando durante meses, mas agregam um monte de outras coisas. E os meus personagens, Felipe, eu fiquei refletindo isso lendo o texto, quando chegou nessa parte, porque é fato, tipo, os meus personagens sempre foram um dos últimos a upar, eu nunca dei tanta bola pra isso, eu esqueço de anotar gold, sabe? Tipo, até a galera tem que ficar me corrigindo o tempo todo. Porque, real, na mesa aberta, nas últimas 2 semanas, eu passei exatamente por essa experiência. Tipo, eu vou até dando um contexto. A gente foi fazer uma exploração Vibes Monster Hunter. E aí era a missão, um rumor que a gente tinha. O objetivo era a caça e tava clara a recompensa. A gente matava o bicho, daí era um ferreiro que tinha contratado, o bicho ia virar item. E a gente ainda assim a gente ia ganhar dinheiro. Chegou lá, a gente encontrou uma região de steppe, assim, com algumas runas e uns guardiões. Os guardiões falaram do passado, deixaram claro os perigos que tinha envolvido. E aí meu personagem interagiu com eles de uma forma de... um mago, então ficou naquele interesse de tipo, tá, como assim, tá ligado? Tipo, um espírito antigo mágico, capaz de mudar criaturas. Pô, isso aqui tá interessante, sabe? E a galera tentando proteger. Avançou. E aí a gente descobriu que teria uma forma de se aliar com eles ali. Enfim, a gente começou a bater um papo e não matar a criatura que era a última da espécie, né? E que eles estavam protegendo. E aí a gente fez todo esse arco, fez umas missões ali pra provar o nosso valor. Meu personagem se tornou um iniciado desses guardiões das steppes. E, cara, o valor que isso tá tendo pra mim em mesa, tipo, é incomparável ao valor de ganhar X de XP, sabe? Então foi algo que surgiu espontâneo. Não tava pensando em lucro ali, eu queria real conhecer mais sobre aquela região, sabe? Tipo, caraca, que espírito bizarro é esse, como é que funciona? E isso refletiu na mesa em outras coisas que não
foi um sentido de progressão, mas diferente dos outros jogadores, por exemplo, né? Então, essa parte do texto ali me pegou muito nesse sentido, que refletiu muito como tem acontecido comigo em mesa, né? Caramba, cara, verdade. E isso não foi premeditado, cara. Fiz nada disso pensando no texto, não, mas super tem a ver com o texto, né? Não, total. Caramba, é verdade. Uhum. E, pô, isso que você falou me lembra uma frase boa do texto, né? Mas um quote forte aí do texto que ele fala, né? A escolha ética é uma escolha difícil. Justamente porque envolve, como muitas vezes acontece na vida real, que para fazer uma escolha ética, uma boa ação, você tem que sacrificar o ganho pessoal. E é muito isso mesmo, né? Perfeito. É o negócio que rolou na mesa, né? Você pode ganhar um super item bacanão, destruindo o monstro e devastando a fauna e a flora local, ou você não ganha nada, só ganha um obrigado de alguém, que foi meio que isso que aconteceu, né? O que você ganha é em história mesmo. A história avança, o jogo muda, as suas escolhas, elas têm impacto, né? De novo, a ideia da agência, você respeitando a agência do jogador e dando a ele uma consequência para uma ação que ele escolheu, né? Eu acho que por isso que eu fico lendo esse texto e penso muito que me parece que essa reflexão toda aponta para um jogo menos mecânico e me faz pensar que talvez um jogo com avanço diegético, como a gente fala, né? Jogos como Into the Odd e Kern façam mais sentido para jogos nessa pegada. Onde jogar o jogo, se divertir jogando o jogo é o próprio incentivo, né? Aquela história, o verdadeiro tesouro são os amigos que fizemos pelo caminho. É meio isso, no avanço diegético. O prêmio é jogar, pô. Esse é o prêmio. Você precisa de mais prêmio do que jogar e se divertir, criar uma história maneira com seus amigos. Exato, cara. E se for fazer um flashback, assim, de outras mesas que a gente jogou, no Ozzy, que a gente jogou uma mesa bem extensa, assim, que durou bastante tempo, quando a gente terminou, cara, boa parte da progressão que aconteceu nos nossos personagens foi de coisas de mesa. Não foi nada de mecânica. Tipo, teve a mecânica por trás, mas que me marcou mesmo, assim, tipo, quanto que um anão progride X. Nunca era o nosso objetivo, sabe? Tipo, essa contagem de XP, tudo o acúmulo foi coisas que a gente foi interagindo com bichos estranhos, coisas acontecendo, lugares que a gente visitou bizarros, que modificavam nossos personagens. E aí, essa progressão acontecia de uma forma bem mais fluida, né? A gente não ia, tipo, com a cabeça de fazer tal coisa. A gente perdeu muita coisa no processo, óbvio, né? Que também é o lance. A gente fazia algo e sabia que tava abrindo mão de uma outra coisa, né? Seja por curiosidade ou seja por uma boa ação. Acho que nesses dois aspectos tá valendo, sabe? No final, foi a gente que decidiu o que a gente ia fazer. E até eu fico refletindo nesse ponto da step ali, da sessão da mesa aberta, que meu personagem se tornou iniciado, porque assim, a gente tava em um grupo. O grupo tinha gasto dinheiro, tinha se preparado pra ir pra lá. Era uma viagem longa, a gente ficou tempo na rua. E ainda assim, quando chegou lá e meu personagem começou a levar pra esse rumo, os guardiões deixaram claros os perigos, todo mundo comprou a briga de, beleza, vamos nessa pegada de ajudar eles e tal. O que aconteceria quando acontece esse embate entre valores mesmo, sabe? Tipo, não, pra mim a gente veio aqui matar o bicho, vou matar o bicho, porque pra mim o que importa é aquela armadura X, sabe? O que aconteceria? Uhum. Nosso grupo acaba sendo bem fluido nisso, né? Mas eu imagino que aí é onde entra a nuance de todo esse texto, né? O comportamento bom ou o esperado varia de personagem pra personagem de acordo com o jogo, né? Então isso pode acarretar em outros conflitos de mesa mesmo, né? E que eu acho que pode sair também coisas muito interessantes. Né? Exato. Se você tá pensando num jogo dramático, né, que tem personagens com desejos bem estabelecidos, contra personagens que também têm desejos bem estabelecidos, é divertido fazer essa coisa de botar um personagem contra o outro e fazer essa dinâmica teatral e tal. Mas, ainda pensando nessa ideia do prêmio do jogo ser o próprio jogo e o avanço diegético da história e consequências das ações, eu fico pensando, né, nessa outra forma de diversão que é muito comum no videogame e que o RPG se espelha muito, esse loop de jogo, ganhar novos itens, avançar mais itens, tem sempre um novo item para ganhar, ou como coloca a Márcia B do texto que é citado aqui pelo Zedexil, né, tem sempre um outro dungeon para lutear, né, essa ideia de que um lado então você tem a história avançando, consequências narrativas, e o outro é esse ciclo meio vicioso de recompensas, que é um pouco disso que a Márcia fala num texto que ele cita aqui, que se chama Obsessão do D&D com Desejo Fálico. Esse nome bizarro tem a ver com uma teoria da psicanálise e tal. Enfim, que tem essa palavra, né, super importante na psicanálise, que é o desejo. E desejo na psicanálise parte de uma falta essencial do ser humano. O ser humano está sempre tentando dar conta da sua falta. Então o desejo é tentar, vamos dizer, né, tapar o buraco da sua existência com alguma coisa. E aí é aquela coisa, vou comer um chocolate. Você está tapando um pouco essa sua pulsão de se sentir completo. Então aí que entra coisa que tem a ver aqui com o texto,
que é a coisa, por exemplo, do consumismo, né? O consumismo, ele é muito explorado pelas empresas, principalmente fast food, essas coisas, porque justamente, né, você tem uma coisa em você que é a fome, que é nunca saciada completamente. Você come um negócio, depois ela volta. Então você pode ficar num ciclo absurdo de consumismo, seja lá o que for, de comida, de RPG mesmo, livro de RPG, quantas pessoas já não fazem isso, né? Coleções enormes de livros de RPG, que quando você olha pra parede, você tem, cara, 100 jogos que você nunca jogou nenhum, você só tá comprando porque é legal comprar, né? Essa coisa de tentar se sentir mais completo atrás do seu próximo livro, o seu próximo jogo legal, o próximo lançamento, e nisso você vai, e nisso você vai. Então, aparece um pouco isso aqui nesse texto, né? O quanto que esse loop de jogo, de ciclo vicioso de XP e ouro, que tem a ver, então, com essa coisa de se aproximar um pouco da psicologia mesmo do ser humano, né? Que a gente é muito atraído por essa coisa desses ciclos viciosos de recompensa, né? Esse texto bota a gente para pensar, não só nesse ponto de vista da boa ação e tal, mas de um tipo de diversão um pouco até mais saudável, né? Do tipo... E mais, vamos dizer assim... Eu não gosto muito dessa palavra, mas mais autêntico. Porque, como a gente está falando desde o começo, se você está seguindo um script, se você está seguindo o que dá XP, você está abrindo um pouco o mão da sua autonomia, né? Você está seguindo ali o que é a boa jogada. E quando você está decidindo por você mesmo, você está indo atrás do que te afeta enquanto pessoa, o que naquele jogo é legal, né? Que eu acho que, pô, é isso. Uma das grandes magias do RPG. Você está tratando de um negócio que as possibilidades são infinitas. Então, é fácil você fazer um jogo com seus amigos que vai tirar a diversão exatamente do jeito que você quer, né? Cara, e esse daí tu entra bem num tópico do texto que o Zé aqui cita, que ele fala, ao remover as escolhas corretas, você amplia o campo de jogo, né? E também casa um pouco do teu texto que você trouxe um tempo atrás no Thomas, do que o RPG é sobre falhar, né? A partir do momento que tu tira o jeito certo, que ele é sobre vencer, né? Que a gente precisa estar aqui pra vencer alguma parada, acumular tal coisa. Senão não tá valendo. A partir do momento que tu tira isso, tipo, qualquer parada que surgir é lucro, sabe? Tipo, as possibilidades são infinitas aí, que nem tu citou. E até achei legal essa provocação aí do sentido do consumismo. O quanto que tu realmente queria comprar um jogo naquela Steam Sale que aconteceu, né? Exatamente. Uma grande promoção com descontos absurdos que tu sabe que vai acontecer naquela data comercial, naquele período que o teu salário caiu, sabe? Até quanto foi um intuito teu mesmo, puro, né? Aí a gente pode fazer esse paralelo, achei bem massa. Verdade. Uma coisa legal, né, que ele fala no texto, é essa noção de mesa de baixa confiança. O quanto que a gente foi treinado para estar numa mesa e não fazer o jogo que a gente quer fazer por conta do que ele chama, né, aquele cara chato, entre aspas, ou mestres problemáticos. Então a gente está meio que condicionando a gente, cada vez mais que a gente joga RPG, a temer o arbítrio do mestre ou a decisão do jogador, né? Porque a gente está meio traumatizado com essas figuras problemáticas, né? Então a gente procura, vai dizer lá o Zé Dexil, a garantia da mecânica. Porque a mecânica é um campo neutro, vai colocar um ponto neutro entre o jogador e o mestre e os outros jogadores para que aquilo seja a diversão do jogo, né? Que é uma coisa, é como um jogo, né? Mecânica é divertido mesmo. Pô, é legal você jogar e montar o seu próprio baralho no Slay the Spire. O benefício mecânico de ver aquilo funcionando é bacana. Mas que você está abrindo mão da garantia da relevância mecânica pela possibilidade de interações divertidas e jogo social criativo, quando você sai dessa dinâmica de mesa de baixa confiança. Isso é bem bacana. Ah, não, total, cara. Essa parte do texto foi outra que me abriu bastante os olhos assim, em questão de game design, que é esse ponto, né? O quanto que decisões que aconteceram ali é quase que acho que ele cita ali, né? Um shadowboxing dos mestres com cultura de jogo que ele sofreu ao longo do tempo, né? Então é quase que tu pensa num estilo de design pra suprir uma determinada carência que tu teve, um problema que tu teve. Não, eu não quero que isso aconteça de novo, vou criar uma mecânica pra evitar isso. Aí tu cria aquela chancela pra bloquear, né? Exato. Então, esse tópico do quanto o incentivo ele muda a forma com que o jogo acontece em mesa, e essa parte de que o quanto as mecânicas, né, tipo, um conjunto de regras, pode influenciar, né, travar certos aspectos de decisão de jogo, foram duas coisas que me abriram bem a mente, assim, tipo, ao longo do texto, né? Cara, essa ideia do shadowboxing é muito boa, né? Essa metáfora é muito boa. Uhum. Tem um cara da filosofia moderna chamado George Berkeley, que ele tinha uma metáfora parecida, que ele falava assim, os filósofos, eles têm mania de ficar levantando poeira e depois reclamar que eles não estão vendo nada.
Então é meio isso, né? A gente tá criando problemas para depois criar a solução, sendo que era só tirar o problema primeiro, né? É muito doido isso, né? As mecânicas às vezes funcionam assim, né? Ainda mais quando você tá pensando num ponto de vista do game design punitivo, né? Você vai tirar XP da galera que não fizer assim. Porque é isso, né? Você pode dar XP, que você tá dando um benefício, mas uma coisa que acho que é um instinto básico das pessoas que estão jogando RPG às vezes é tirar XP, né? O mestre com a autoridade máxima que vai tirar o XP se você não atuar de acordo com a sua tendência, que é uma coisa que acontecia muito na época lá do 3.5. A galera meio que concordava que era uma boa ideia, aparentemente, sabe? E na verdade não, né? Na verdade parece mais com essa ideia de lutar boxe contra uma sombra. E, cara, essa ideia da cultura, a gente discutiu bastante no último episódio, né? Mas ela aparece aqui de novo de uma forma bem curiosa, né? Que é isso, o nerd típico, ele é meio chato. Por quê? Porque ele é um cara cascudo que ele desenvolveu ali o que ele acha que é o jogar certo. E acontece muito isso nas panelinhas do RPG, né? O jogar certo é assim. Mas para fugir um pouco desse exemplo que a gente já usou bastante nos outros episódios, vou trazer uma outra coisa de um lugar adjacente aqui do mundo nerd, né? Que é um negócio que eu gosto muito, que é o Magic. O Magic the Gathering, de cartas, né? Eu gosto muito do estilo de jogo que é o Commander, ou EDH, né? Elder Dragon Highlander, que é um jogo mais casual lá de Magic. E, cara, eu jogo esse jogo desde o início, era incrível, é um jogo casual, você tá jogando com as cartas que você gosta, com as cartinhas que você acha legal, com os heróis que você acha maneiro. E essa é a graça do jogo pra mim, né? Explorar o jogo com cartas que não são necessariamente as cartas mais fortes, etc, etc. O metagame, entre aspas, é um metagame da diversão. Só que aí é aquela coisa, tudo que vai entrando mais gente, vai solidificando aquela cultura de jogo, vai criando um outro metagame. Da galera que entrava no jogo, através dos youtubers gringos, que tinham uma ideia lá de umas normas de etiqueta meio esquisitas. Então, o jogo que era pra ser um jogo casual, começou a criar uns metagames meio esquisitos. Não, essa carta aqui você não pode usar porque estraga o jogo. Não, essa carta aqui você não pode usar porque essa mecânica não é legal. O que pra mim parece ser essa mesa de baixa confiança. Porque você não tá confiando na galera que vai jogar com você de que aquele jogo vai ser divertido. Então você tá querendo criar novas regras em cima do jogo. Então essas meta-regras, né? Não são regras do jogo em si, mas regras de etiqueta. De tipo, não faça isso porque isso vai tornar o jogo chato. Às vezes no RPG, então, voltando pro RPG, acontece muito isso também, né? De novo, dessa ideia de vou tirar XP de você se você não atuar assim. E aí muitas coisas que são terríveis, né? Dessas decisões do mestre, né? Que tipo, ao invés de você lidar com o jogo como uma pessoa crescidinha e falar pro seu amigo, pô, então, esse jogo aqui não tá batendo muito bem comigo, você vai lá e no meio do jogo faz o personagem dele morrer e coisas desse tipo, né? Enfim. Não, total, cara. E eu acho que esse ponto da mesa de confiança é muito nesse sentido que a gente tava comentando ali antes, né? De que eu achei muito massa a parte que ele fala do porquê que aquele comentário do Sidney ali, né? Dos jogadores justos estão esfarrapos é tão ruim, né? Porque é isso, tipo, se eu não sigo esse conjunto de regra, automaticamente eu começo a ser jogado pra fora do jogo. Aí tu citou até o Magic, eu lembrei de um papo que a gente teve sobre jogos de cartas no geral, né? Eu amo muito e todos eles me decepcionam ao longo do tempo, porque entra naquele aspecto de, cria uma fila X, uma fila X, uma fila X e tu fica separando. Então, eu também tenho esse perfil de querer jogar com jeitos diferentes, baralhos divertidos e coisas malucas assim, não seguindo meta. Só que se eu não seguir o meta, eu simplesmente não jogo, eu não sinto que eu tô jogando. Acho que esse é o pior. Eu jogo, mas eu não sinto que eu tô jogando o mesmo jogo, porque tem todo um cenário acontecendo, tem todas umas dinâmicas e coisas acontecendo que eu não tô participando porque o meu estilo de jogar é diferente. Então, dá pra gente traçar esse paralelo pro RPG, né? Se tu tem uma proposta de mesa X, com regras X e tudo mais, pré-definidas, né? A pessoa que acabar não participando desse conjunto de decisões ali, ela acaba sendo excluída do jogo, deixada de lado justamente por isso, né? Porque ela não vai ter o incentivo, então, de XP e equipamentos, até pra sobreviver, o personagem dela durar tempo suficiente, né? Pô, e como eu falei, esse texto aqui, cara, ele teve duas aspas fortíssimas, né? Ele já começa puxando a discussão forte, e quando ele termina, eu adorei essa frase final, cara, que ele traz, né? A falta de confiança é um problema que temos de abordar na cultura de jogo e não no conjunto de regras, né? Você não pode cozinhar um prato tão bom que obrigue os clientes a terem bons modos à mesa. Porra, isso matou a discussão, achei muito bom. Porque é isso, né? Não adianta tu criar um conjunto de regras que tu vai fazer com que as pessoas se comportem daquele jeito X, né? Não é sobre isso. Né? Você tem aspectos de cultura que tem que estar separado de aspectos mecânicos, né? Muito louco, cara. De novo, esse aspecto do RPG enquanto um jogo meio incompleto. Só as regras ali no papel não quer dizer muita coisa, né? O negócio é o que é aquele jogo nas mãos dos jogadores, o que eles fazem daquilo. Toda aquela história, né? Do começo do D&D,
quando ele não era um RPG ainda, de como aquelas regras eram interpretadas, cada um jogava de um jeito, e quando as pessoas se encontravam pra ver o que saía, elas viam que elas estavam jogando jogos completamente diferentes, né? Mas aí voltando pro final do texto também, que ele fala uma outra aspas forte pra mim, que é: ser moral é confiar em um mundo melhor. Ser amoral ou imoral é se proteger contra a garantia de um mundo pior. Então, isso aqui é muito forte pra mim, justamente porque eu acho que a gente vive num momento da história em que é muito legal você ser a pessoa que tem aquele ar de superioridade porque você não acredita em nada. Que pra mim, eu costumo chamar isso de síndrome do South Park. Que é, uau, você acredita em alguma coisa, você é bobão. É isso, se você compromete com uma visão, você tá abrindo mão dessa possibilidade que é de estar num canto apontando para as outras pessoas e zoando o que a pessoa tá dizendo, né? Essa parada é muito legal, né, do texto, de tipo, para ser uma boa pessoa, você tem que se comprometer com uma visão, você tem que assumir aquilo. Então, de novo, assumir a responsabilidade das suas ações e assumir a fragilidade daquilo mesmo, né? Porque é isso, é sempre mais seguro você não falar nada e ficar quieto e zoar as pessoas que falarem alguma coisa, né? De novo, quando você está falando, você está assumindo uma posição, se expondo ao olhar dos outros, né? E por isso que vai dizer lá o Kant, né? Agir eticamente é um compromisso que você tem que assumir com você mesmo. Porque ninguém vai assumir o BO por você, é meio isso, né? Que tem a ver sair da minoridade. O BO é seu, você falou, você vai ter que arcar com as consequências do que você falou. No RPG é muito isso, né? Exemplo bobo, você foi lá e bateu num Goblin, você não pode reclamar que o Goblin vai bater em você quando você for atacado, né? Você tá escolhendo o que é bom para o seu personagem naquele momento. É meio isso, né? Você tem que assumir o seu próprio BO. É, exato. E aí é onde eu acho que entra o grande lance desse texto, que é deixar essa decisão na mesa, não no sistema, né? Tem que ser parte do jogador essa decisão de o que vai ser bom para aquele momento, né? O que é uma decisão boa ou algo do tipo. Mas assim, também tem outro tópico, que é aquele lance de que ainda é um jogo, né? Ainda tem esse lado legal de ter uma progressão. Até o Paul Underline T, o Zedexil cita ele no final ali, que ele comenta que às vezes o incentivo ele não é nem tanto pra recompensar, mas pra atrasar algo que a gente deseja conseguir, sabe? Tipo, tu quer chegar a X, mas tu precisa disso antes. Então eu achei legal esse ponto de vista também. Tipo, tu não vai botar um incentivo pra forçar a pessoa a fazer aquilo, mas tu vai botar um incentivo pra, tipo, deixar claro o que vai acontecer ao longo do jogo e até pra dar uma distância, né? Tipo, eu não posso ir lá e salvar a princesa agora X. Eu preciso de coisas que aconteçam antes. Eu não posso ir lá e me tornar o herói X, o deus da região, ser o cara mais forte do rolê, porque tem coisas pra acontecer antes, sabe? Então, tem nuances nesse papo, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, sempre deixar a ação um pouco mais na mesa, um pouco mais na mão do jogador, e aí até onde ele traz ali as oportunidades de design, né? Tipo, como é que a gente faz para que essas partes emergentes sejam tão divertidas quanto as sistematizadas, sabe? O texto não é nada conclusivo, né? Então as reflexões que eu coletei, assim, que vou considerar mais daqui pra frente é isso. Tipo, cara, o quanto dessas decisões de game design que estão sendo tomadas aqui vão travar as decisões da mesa que vão poder surgir. Ou o quanto que elas vão valorizar essas decisões da mesa, né? Então acho que é uma provocação legal. Total. E aí eu acho que eu fecharia com essa provocação que ele deixa, né? Que pra ele, o Zedexil vê o jogo da RPG nas coisas que acontecem na parte da ficha do miscelâneos, né? Nas anotações. Não no que você tá anotando o ouro, nas partes mecânicas, mas aquilo que você bota na parte de notas, né? Muito bacana. E aí ele tem essa frase de como dar foco no jogo para a parte de notas do jogo e não para as partes de mecânicas. E aí fica aí, né, o desafio para todos nós, enquanto game designers e jogadores. Isso aí, mano. Bem, pessoal, esse então foi mais um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados está trazendo para vocês textos da gringa, mas também textos de RPG no geral. Caso você queira ver uma discussão específica aqui no Tomos Revelados, você pode entrar em contato com a gente no Discord, nas redes sociais. Os links vão estar todos na descrição. Estamos aqui nos aproximando da nossa segunda dezena de episódios. É um prazer fazer esse projeto acontecer. Você pode apoiar o projeto no apoia.se/moiragames. Caso você não tenha condições financeiras de fazer isso, você pode deixar sua contribuição dando 5 estrelinhas no Spotify, deixando seu like no YouTube, ou simplesmente deixando uma mensagem pra gente, mostrando que você gostou do conteúdo. No mais, valeu galera, valeu Miguel, e até a próxima. Valeu galera. Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se.
basta entrar no link apoia.se/MoiraGames. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!